Bem, olá pessoal, esse vídeo aqui ele é relativo ao trabalho de eletrônica digital, na qual como tema para a explicação eu escolhi o somador completo. Como vocês podem ver aqui, eu montei ele em uma simulação e daqui a pouco eu vou colocar ele para funcionar e explicando os funcionamentos, mas antes disso eu vou falar sobre alguns assuntos teóricos que abordam ele, beleza? Então, o primeiro assunto é de circuitos combinacionais. E o que são circuitos combinacionais, assim, de uma forma geral? Bem, de uma forma geral, circuitos combinacionais é todo circuito que depende única e exclusivamente das combinações dos sinais de entradas do circuito. Como assim? Bem, como nós podemos ver aqui, ó, nós temos essas entradas e essas entradas elas vão ser diretamente trabalhadas pelas portas lógicas aqui, ó, que vão ser processadas e vão fazer várias combinações que podem manter ou modificar o sinal dependendo da função da porta, mas que vai me dar um output, ou seja, uma saída que está representada aqui por soma e por vai 1. Todo circuito combinacional funciona basicamente assim, ou seja, ele não tem um auxiliar, como por exemplo uma memória funcionaria. Ele faz assim, essa combinação direta. Bem, ok? E um circuito combinacional, ele pode ser basicamente qualquer circuito na qual combine várias portas lógicas. A diferença é que pode ter um circuito que ele é projetado, ou seja, que eu pego uma tabela verdade, aí eu faço a esquematização e produzo um circuito na qual eu sei qual vai ser a função que ele vai executar. Ou então posso aleatoriamente pegar várias portas e várias entradas e ter saídas e fazer um circuito na qual eu não sei muito bem o qual vai ser a função dele, mas ainda vai ser um circuito combinacional, porque ele vai trabalhar exatamente assim. Além de ter as combinações de portas lógicas, as combinações delas vão depender exclusivamente da entrada. E nesses circuitos combinacionais nós encontramos, por exemplo, somadores, subtradores, decodificadores, codificadores e circuitos de prioridade, beleza? Bem, o segundo conceito é o conceito de somadores aritméticos. E o que são somadores aritméticos? Eles são circuitos combinatórios, ou seja, combinacionais, em que trabalham com somas, as operações aritméticas. Tanto que eles são até chamados de ULAs, unidades lógicas aritméticas. E aqui nesse conceito nós vamos encontrar meio somador, somador completo, meio subtrador, subtrador completo e algumas outras operações lógicas. Mas essas são as principais e aqui exclusivamente eu vou trabalhar com somador completo, beleza? Bem, o terceiro conceito que eu vou explicar aqui é o conceito de soma de números binários. Menos o que é a soma de números binários? Bem, a soma de números binários é até relativamente simples, você poderia até comparar com a soma de números decimais, só que em vez de 10 dígitos aqui você só tem 2. E até para ajudar existe uma regrinha, na qual você pode utilizar ou então preferir por fazer um processo bem mais rápido, beleza? Eu vou explicar aqui pela regrinha, na qual nós temos aqui, ó, a regrinha que explica basicamente como vai funcionar a soma dos números. Lembrando que aqui, diferente do decimal, só tem 2 dígitos. Não é como se fosse aqui, por exemplo, 1 mais 1 vai dar 2. Não, é 1 e 1, ok? Então vamos começar aqui pela soma. Mas tem esse resto aqui que também eu vou explicar daqui a pouco. Mas que tem aqui, vamos começar pela regrinha. Que tem 0 mais 0 vai dar 0. E o resto vai ser 0. E o que é esse resto? Daqui a pouco. 0 mais 1 vai dar 1 e o resto vai ser 0. E 1 mais 0 vai dar 1 e o resto vai dar 0. E 1 com 1 dá 0 e o resto dá 1. Mas como assim o resto deu 1 e a soma deu 0? Lembrando que isso aqui são números binários, não decimais, ok? Bem, aí se nós utilizarmos aqui esse mesmo conceito e transferir lá para aquela operação, nós vamos testar aqui para ver se a gente consegue. 1 mais 1 dá 0. Aí vamos ver o segundo. 1 mais 1 deu 1. Mas como deu 1, isso aqui explica que deu 0. Isso aqui explica que dá 0. Bem, porque vocês lembram nessa questão aqui do resto? Bem, na literatura a gente vai encontrar esse resto sendo como que basicamente é um vai 1, que é o que acontece. Como a gente viu aqui, ó, por exemplo, 1 mais 1 não dá 0,
que é o que acontece aqui, ok, dá 0. Então, se aqui deu 0, que é o que acontece, por exemplo, quando acontece na soma de números decimais. Quando a gente faz um número que dá mais do que uma casa decimal no vai 1, e exatamente vai funcionar aqui com isso. Ou seja, é como se eu tivesse aqui um vai 1 aqui, ó. Ou seja, não é como se eu fosse trabalhar com um 1 e 1 que vai dar 0. Na verdade, eu vou trabalhar 1 com 1 e 1 que vai dar 1. Entendeu? Então, antes desse processo aqui, eu vou como se eu tivesse um número 1 aqui. Entendeu? Então é o resto, é o care. Então a gente vai ser o que é o care. Aí tá zero. Care. Que a gente vai encontrar assim, care. É o care, que é o transporte, que é o vai 1. Nós vamos chamar ele de vai 1. Então não é como se a gente estivesse trabalhando com 1 em 1, mas sim nós vamos trabalhar com 1, 1 e 1. E aqui é basicamente um macete, que é basicamente de que 1 com 1 e 1 vai dar 1 e sobra 1, que é o que acontece aqui. Não tem nessa regrinha, não tem na regrinha aqui, mas é isso aqui que eu vou deixar para vocês, que é 1 com 1 dá 1 e vai 1, que é o que ficou aqui. E também tem esse conceito que a gente explicou aqui, que é o que a gente vai aplicar na soma de números binários, formado por 5 portas lógicas, dentre delas sendo 2 SHOR, 2 AND e uma OR, que é OR no caso. E só por curiosidade, é que essas portas correspondem a 2 meios somadores, ok? Ou seja, que com 2 meios somadores, a gente consegue fazer um circuito somador completo, que é o que acontece aqui. E como a gente sabe da porta SHOR, a porta SHOR é o OR exclusivo, ou seja, quando as saídas forem iguais, o sinal vai ser 0. E quando os valores lógicos das entradas forem diferentes, vai sair 1, que é assim que ela funciona. E tem a porta AND, que só vai sair um sinal 1 quando ambos os sinais forem altos, ou seja, verdadeiros. E a porta OR, que não importa se for ou 1 ou 0, vai sair 1. Aí quando as duas forem 0, vai sair 0. E quando sair 1 e 1 nas duas entradas, vai sair 1 também. E essa é a composição básica aqui, mas o circuito também pode ser representado de várias outras formas. E agora eu vou demonstrar a tabela verdade do circuito. Bem, o nosso circuito trabalha com a tabela verdade, que é essa aqui, que são 3 variáveis. Aqui, ó. São 3 variáveis, que essas 3 variáveis são aqui, ó, a entrada A, a entrada B e o sin, né? Que o que é esse sin? É o care, que no caso é care in, que é o vai 1, ou seja, ele trabalha com esses valores, que vão fazer com que o circuito tenha 3 entradas, que vai formar essa tabela verdade aqui, que vai ter 3 entradas e 2 saídas, onde S vai ser a nossa saída, que é a soma, e con out, que vai ser o care out, que vai ser o resto, no caso, que é o vai 1 de resto, que foi apresentado naquela tabelinha das regras da soma de binários, ok? Bem, basicamente essa aqui é a tabela na qual, se a gente quiser montar o circuito binário, a gente vai partir dela, vai fazer o mapa de Carnot, as expressões booleanas e vai chegar utilizando as ferramentas para formar o circuito a partir das tabelas, ok? Bem, aí agora a gente já vendo todos esses conceitos, explicando um pouco sobre cada uma delas, a gente vai colocar o circuito para funcionar de verdade. Então nós vamos iniciar a simulação e nós vamos fazer de acordo com o que a gente aprendeu sobre a soma de números binários. E quando tiver 1 com 1, vai dar 1 e vai 0. Vamos ver se isso funciona? 1 com 1, ó, dá 0, que está apagado, e vai 1. Ok, funcionou. E se a gente tiver, por exemplo,
0 e 1, 0 e 1 vai dar 1 e o resto vai ser 0. Aí se nós tivermos 0 e 1, vai dar 0 e vai o resto 1. Como funciona aqui? Nós temos aqui a entrada entra aqui no A. A entrada entra na entrada A, vai na porta shore, que como lembra, a porta shore, que é um ou exclusivo, quando as entradas forem iguais, ela vai sair o valor 0, que sai aqui, entra por aqui também, que tem o valor 0, que é o vem1 que não é ativado, e ela sai 0. Aí tem a entrada B aqui, ó, que na entrada na end, que vai funcionar por causa que ambas as entradas são 1, então a end funciona mostrando o valor 1. Aí entra na OU, aí a OU, como está recebendo um valor 1 e 0, vai mostrar 1. Que aqui vai demonstrar a soma dos binários, que 1 vai dar 0 e vai 1. Aí se eu tiver aqui, ó, 1 com 0, vai dar 1 e resto 0. Do mesmo jeito, se eu tiver aqui 0, 1, vai dar 1 e 0. E se eu levar o vem1, o vai 1, então vamos ter aqui então 0, vamos ter então a função do vem1. 0 com 1 vai dar 1 e vai 0, ok? Mas se eu tiver 0 e 1 com 1, vai ter que dar 0 e vai 1. Vamos lá. É isso mesmo, ó. 0 e vai 1. Como funciona lá naqueles conceitos que a gente viu. E será que funciona aquele macete que eu falei, que é 1 com 1 e 1 dá 1 e vai 1? Vamos ver. Vamos tirar aqui tudo. 1 e 1 e 1 vai, ó. 1 e 1 e 1 vai dar 1 e vai 1, que deu aqui na soma, deu 1 e foi 1. Bem, e para deixar as coisas um pouco mais claras, eu utilizei esses monitorzinhos aqui, que é para deixar as coisas bem mais interativas, ok? Então lá vai. Vamos fazer o mesmo processo, vamos lá fazer as continhas que a gente aprendeu da soma binária. Vamos lá, iniciar. Aí tem aqui, ó, 0 com 0 vai dar 0, tanto na soma vai ser 0 e no vai 1 também vai ser 0. Agora se eu fizer 1 com 0, aqui ó, 1 com 0 vai dar 1 e o resto 0, que é o que acontece aqui, ó, 1 e 0. Aí se eu fizer o contrário, se aqui eu fizer 1 e aqui 0, também vai dar o mesmo processo, que é de que 0 e 1 vai dar 1, e 1 com 0 vai dar 1 e o resto vai ser 0. Aí o mesmo acontece com a questão se for 1 com 1 e vai 1. Ó, 1 e 1 vai 1, a soma vai ser 1 e o resto vai ser 1. Da mesma forma, se eu fizer 1 com 1, a soma vai ser 0 e o resto vai ser 1. Assim como funciona. Bem, é esse o trabalho. Eu expliquei aqui tanto o funcionamento dele e o que acontece nele, e também pus em prática e demonstrei os conceitos que demonstram que abordam o circuito. Espero que tenham gostado, e é esse o trabalho.